E tá com esse número de pessoas aqui, pra gente é muita gratidão a cada um de vocês. A gente agradece muito pela presença. A gente queria falar um pouquinho da forma que a gente trabalha. Aqui tem pessoas que conhecem a gente pelo Instagram, tem pessoas que já compraram viagens, tem pessoas que já viajaram com a gente. Então, assim, a gente quer essa união mesmo pra gente passar um pouquinho da forma, do formato que a gente trabalha. A gente é de Indaiatuba, que é interior de São Paulo, próximo a Campinas. A Flyworld, ela passa um slide aí. A Flyworld é uma franquia que existe há mais de... Desde, nem sei aqui nem tá, né, a idade aqui, mas a Flyworld em si, ela já tem mais de 60 lojas. Não, 40 anos de mercado já. Isso. Então a Flyworld tem 40 anos de mercado, hoje são 60 franqueados, a gente é da franquia de Indaiatuba, e entre os 60 franqueados, a nossa agência é única entre todas que trabalha exclusivamente viagens em grupo. Então as outras franquias trabalham todas as viagens. Por exemplo, você vem e pede assim, eu quero ir para Jericoacoara, eles fazem uma personalizada para você. A nossa agência não trabalha com isso. A gente decidiu parar, e é uma decisão muito difícil no começo, mas depois a gente agradece só por essa mudança na nossa vida, porque trabalhar com um grupo, para mim e para a Rose, é a maior e melhor experiência que a gente já teve. Então, como isso funcionou muito bem para a gente falou, não, o nosso propósito é esse. Então, a gente vai levar o grupo, a alegria, tudo que está incluído ali numa viagem em grupo, exclusivamente isso. Então, quando você foca numa coisa bem feita, o nosso trabalho é muito melhor. Então, a gente parou totalmente. Até o final do ano passado, a gente vendia viagens também de nacional, personalizada, para quem vinha pedir uma ou outra. E de janeiro para cá, a gente parou com tudo e decidiu ficar exclusivo só viagem em grupo. Por quê? Porque isso demanda um trabalho nosso e que a gente faz questão de fazer muito bem feito. Quando você faz tudo no mais ou menos. Quando você foca em uma coisa, você faz aquilo da melhor maneira possível. E hoje a gente pode falar que os nossos grupos, assim, com muito orgulho, são os melhores. Os nossos grupos, assim, cada grupo que sai, cada grupo que chega, é muita alegria, é muito divertimento, o pessoal faz muita amizade. Eu tenho duas que já foram comigo para a Turquia. O da Turquia foi o primeiro grupo que foi exclusivo nosso. Então elas duas estão aqui presente e a gente agradece muito porque elas já conhecem o nosso trabalho e entraram numa época ainda que a gente nem era só exclusiva em grupo. Depois disso melhorou muito ainda. E melhoria contínua, a gente está sempre trabalhando para melhorar cada vez mais. Então, agora realmente assim, o nosso foco, toda a nossa energia, todo o nosso amor vai por viagens em grupo, porque é uma coisa que tanto eu quanto a Rose ama fazer. A gente ama acompanhar grupo, a gente ama a energia de um grupo que chega e marca o encontro 15 dias depois, e depois nesse encontro, 60% do grupo, porque a gente também tem pessoas de todos os lugares. Eu tenho hoje clientes da Bahia, tenho clientes de Vitória, tenho clientes do Sul. Então, assim, a gente tem cliente que encontra com a gente lá no aeroporto de Guarulhos e segue a viagem e volta. Então, nem sempre no encontro eles conseguem estar presentes. Mas o último encontro que teve do leste europeu que eu estava junto, 60% do grupo estava lá presente junto depois num almoço de confraternização do grupo. Então aqui falando um pouquinho, eu vou falar para cá porque é mais perto de vocês, senão eu não dou conta de falar muito alto, mas ali está a apresentação um pouquinho do que é a Flyworld, falando sobre a nossa unidade, que é só viagens em grupo, que é a nossa missão, é levar as pessoas para se divertir enquanto descobre o mundo e fazer amizades enquanto viaja. Além da excelência no atendimento pré e pós-vendas e o expertise de quem está há mais de 30 anos no mercado. A gente tem todo o suporte, então, além da nossa unidade, que é de Indaiatuba, a gente tem pessoas por trás da gente que sempre está nos apoiando, que é a franquia,
E é uma franquia excelente, que eu não trocaria por nada nesse mundo. Se falasse hoje, você faz sozinho? Consigo, mas não gostaria. Hoje, tudo que vale a pena é esse back que a gente tem, essa pessoa por trás que dá todo o apoio pra gente sempre. Então, e os nossos valores ali que... Qualidade, não, seriedade. E é por isso que a gente está aqui, para vocês conhecerem a gente pessoalmente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper, não fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, tá? Na verdade, assim, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho dos nossos roteiros. Eu não vou conseguir entrar detalhado em cada um, porque cada um tem muita particularidade de cada roteiro. Se eu fosse entrar detalhado, a gente ia sair daqui mais da meia-noite hoje. Então, eu vou dar um por cima de todos. Quem tiver alguma dúvida depois, a gente vai continuar aqui, continuar bebendo e comendo alguma coisa aí, vai continuar junto e vocês podem, a gente está aqui para vocês. O nosso fim de semana hoje é exclusivo para vocês. Pode passar. Aí como funciona? Pode vir pra cá, né? Porque está aí. Como funciona viajar em grupo com a gente? Eu falo que a gente estava até conversando antes de vocês chegarem. O viajar em grupo, muita agência trabalha isso. Então, muitas agências vão oferecer grupos onde você encontra normalmente no aeroporto, você chega, você vai encontrar no ônibus, no local que você tiver, várias pessoas de lugares diferentes, mas que não existe uma conexão. No máximo, você vai se conectar com uma pessoa que está ali do seu lado, que normalmente no ônibus de viagem em grupo, de um lugar para outro que você anda, normalmente você senta... A maioria das pessoas senta sempre e chega no ônibus e é no mesmo lugar todo dia, né? Então, o máximo que você vai se conectar ali é com a pessoa que está do seu lado. É onde você vai trocar alguma ideia, conversar com a pessoa alguma coisa. Então, você vai criar uma amizade, no máximo 1 ou 2 casais ali. E o nosso propósito, que eu falo que é realmente um propósito, a gente não quer isso, a gente quer uma união do grupo. Então, a gente se propõe a fazer, igual um encontro desse que a gente está fazendo aqui agora, é fazer um encontro 15 dias antes da viagem, para todos os passageiros se conhecerem antes. Não vem todo mundo, devido às vezes à distância, isso e aquilo. Não é todo mundo que consegue, já é suficiente. Mas normalmente a gente consegue mais de 50% ali do grupo estar presente. Então, nesse dia, a gente também toma um vinhozinho, come alguma coisa, conversa. Aí entra no roteiro detalhado. Nesse dia, a gente entra mais detalhado, embora eu não precise nem falar, porque os passageiros já sabem de cor, assim, o roteiro. Eu falo menos que eles nesse dia. Mas E esses encontros são aonde? Aqui também? Em Indaiatuba. Ah, é lá em Indaiatuba. A gente faz em Indaiatuba. Vocês montam o grupo, fechou o grupo, é lá em Indaiatuba. É em O pessoal Indaiatuba, vai se sim. conhecer, trocar figurinha. Tá perdida, tá chorando no meio da rua, vamos buscar ela. Então a gente tem o encontro de grupo antes, a gente cria o grupo de um WhatsApp antes ainda, um mês antes da viagem, antes do encontro. Nesse grupo do WhatsApp, cada um coloca lá uma foto da pessoa, isso e aquilo, se apresenta, e isso já vai criando uma conexão, né, entre as pessoas do grupo. Quando chega no aeroporto, a maioria já se conhece. Então é uma delícia, eu falo, eu adoro o encontro, eu adoro o dia do aeroporto. Porque o aeroporto, assim, o ânimo tá a milhão, porque você sair viajar, mesmo para quem é muito acostumado, dá um friozinho na barriga, aquela coisa de cheguei no aeroporto, agora eu vou descansar, vou viajar. E a expectativa do que está esperando, os próximos dias que você nem imagina como vai ser, é muito bom. O dia do aeroporto é uma delícia. E além disso, né, assim, os nossos grupos, a gente tem uma pessoa que é nossa, exclusivo da nossa agência, que vai junto, que é um tour leader que chama, acho que é o próximo aí, né? O tour leader, que ele fica assim, ó, com essa bandeirinha. Ele fica com uma bandeirinha do Brasil, ele controla o número de pessoas. Estou na sua frente? Eu estou na frente. Ele sempre tá contando as pessoas para ninguém se perder. Ele que coloca no grupo, amanhã às 7 horas o café da manhã, saída do hotel às 8. Então ele faz todo o controle e cada pessoa, ele sabe quem é do nosso grupo. Às vezes a gente chega num destino, junta 2, 3 ali num ônibus que normalmente é só nosso. Acaba às vezes entrando. O guia é nosso, esse tour leader, ele é exclusivo nosso. É a pessoa que vai lá no check-in ajudar vocês no aeroporto. Ele vai dar todo o suporte para qualquer problema ou qualquer situação que vocês tiverem lá.
Então, é uma delícia. E além dele, sempre vai alguém da agência junto. Eu, a Rose, a Lana, a Cris, sempre tem alguém da agência que vai acompanhar. Então, vocês nunca vão estar sozinhos. Sempre tem duas pessoas. O que normalmente, quando você compra uma viagem de grupo, você vai ter o guia local só. E, na verdade, o guia local pouco vai saber quem é cada um. Não é, a função do guia local é contar a história do local. Não é a função dele controlar o grupo. Por exemplo, vai sair o ônibus às 8 horas. Deu 15 para as 8, a pessoa não chegou nem para o café ainda. O nosso tour leader vai ligar e falar, tentar ligar. Às vezes não acontece, né? Da pessoa não atender, não de vocês, mas vocês sabem de que eu estou falando. E que não atendeu o telefone, que perdeu a hora e foi encontrar com a gente no próximo local. Mas assim, a gente tentava ligar, não conseguia, e ele dormiu um pouco a mais ali do que seria. Mas aí foi tranquilo também, a gente está chegando em tal lugar, a pessoa pegou um Uber e chegou até lá com a gente tranquilo. Mas com esse suporte do tour leader, porque se não fosse pelo tour leader também, do Rodrigo, ele não saberia nem qual local ele iria encontrar com a gente. Então o tour leader pra gente faz toda a diferença. E a gente faz questão que seja uma pessoa que seja animada, que esteja ali pro grupo realmente. Então, além de nós, o guia que sai com a gente desde o Brasil, ainda tem o guia local lá. Então, são 3. Esse guia local, ele é responsável por contar a história do lugar. E parece uma coisa boba, né? Mas faz toda a diferença. Porque, assim, já surgiu a oportunidade de eu com a Grace montar grupo sem a gente acompanhar. Olha, a operadora que a gente contrata, né? Operadoras locais e tudo mais, falou, não, eu dou tudo com o guia e tudo mais, vocês não precisam nem vir. Mas não ia ser a mesma viagem. Então a gente trabalha mesmo dessa forma, indo junto, com o nosso guia indo junto. Não é bobo não, faz diferença. É outra viagem, seria uma viagem de um jeito e outra viagem desse jeito. Aí agora, horários e gorjetas, assim, eu vou dar uma pincelada, porque como funciona a viagem em grupo, isso também, os nossos são todos internacionais, a gente não tem viagem nacional em grupo, então todos internacionais. Então eu coloquei esse slide mais para falar sobre um pouquinho do como funciona essa parte aí de horários e gorjetas. Os horários, é o que eu acabei de falar, que o guia local, o tour leader, vai colocar sempre no WhatsApp, no grupo de WhatsApp que existe. Então, horário de café da manhã às 7 e saída às 8 do hotel. Aquele horário, ele tem que ser exato, porque qualquer lugar que você vai para fora do Brasil, eles não têm jeitinho brasileiro. Eles não estão nem aí. Se der o horário e a pessoa não tiver, eles vão embora, eles te largam. Então, assim, é o que a gente gosta muito de falar, inclusive nos encontros, quando o grupo já está fechado, já está formado, porque realmente, se perder hora, não tem problema, mas a pessoa vai ter esse custo de um Uber ou um táxi, alguma coisa, para encontrar com a gente no próximo local onde a gente estiver. Que daí o tour leader vai ligar e vai falar, tamo... A gente dá esse apoio X também. localização, mas aí esse custo desse transfer, né, desse táxi, alguma coisa, vai ficar por conta do cliente. Mas não Nunca, assim, aconteceu uma vez na Turquia e depois disso a gente não teve mais nenhum caso desse, nenhum. Todos bonitinho, horário combinado, estão tudo no local, tudo certinho. Aí sobre o tempo livre, né, que normalmente a gente gosta, até tem... Aí tem assim, a gente tem sempre preferência de clientes que querem encher a agenda do dia inteira e tem a preferência de cliente que gosta de sair um pouco sozinho, conhecer, às vezes, desbravar o lugar ali sozinho. A gente mistura os dois, a gente deixa um pouco de tempo livre, porque muita gente chega, tipo, até o meu exemplo, quando eu cheguei em Viena, eu tinha muita vontade de conhecer o Museu de Freud. Então, naquele minuto eu deixei na mão do meu tour leader, dei uma escapadinha no Museu de Freud e voltei pro grupo ali, entendeu? Então, era o tempo que dava, era um tempo livre que tava para todo mundo, cada um acabou saindo para algum lugar. Eu fui no Museu de Freud e voltei porque ali era um sonho meu e eu estava em Viena, então eu falei, eu preciso conhecer esse lugar. E assim como ela, outras pessoas também têm um sonho de algum lugar específico que não teria como estar no roteiro. Então a gente gosta de mesclar as duas coisas. A gente tenta pôr o máximo possível de coisas já incluídas, porque quanto mais coisa incluída tiver, menor o custo vocês vão ter no local. Mas esse tempo livre é muito legal também, porque muita gente às vezes tem vontade de ir para um restaurante X e às vezes não está no
cronograma, no roteiro esse restaurante, então a gente gosta de mesclar as duas coisas. A gente tenta pôr o máximo possível, assim, que a gente vê que dá em cada local de passeios, já inclusos. Mas tem tempos livres para vocês poderem usufruir também. E as gorjetas, né? Gorjetas de toda viagem internacional, o motorista, o guia local, existe uma gorjeta que se dá para ele, que isso também é a cultura é do cultural Brasil. deles. É. Aqui eu vou falar um geral sobre os aéreos, que aéreo antigamente era 32 quilos, hoje em dia são 23 quilos, e ainda depende da companhia, ainda está diminuindo isso, então assim, cada dia eles estão querendo cobrar mais, mas o 23 hoje é o meio básico disso. Os líquidos, né, que mala de mão acima de 100, eu perdi aquela, né, que não é marinheiro de primeira viagem, eu fui na Turquia, na casa da Virgem Maria, peguei minha aguinha de água lá, água benta, ficou na minha mala de mão e eu não lembrei que ela estava na minha mala de mão. Na hora que fui passar no aeroporto, eu tive que jogar fora a garrafa inteira. Então é coisa que às vezes acontece, por isso que a gente gosta sempre de frisar de novo, falar sobre isso, porque é uma coisa que às vezes passa. Até shampoo, às vezes a pessoa pega, às vezes o shampoo não tem 100 ml, tipo, tá um frasco pela metade, tipo, teria 100 ml. Se tiver escrito 200 ml, eles vai pro lixo. Então, assim, a gente gosta bastante de frisar, porque pra ninguém perder nada, não ficar com a pé nessa parte. As baterias extras e o chegar no mínimo 4 horas. A gente gosta de marcar 4 horas antes no aeroporto. É um tempo assim que a gente chega, consegue pegar lá meio que o primeiro da fila, ou pelo menos no começo da fila, para ter mais disponibilidade de assento para vocês. Então, assim, nessas 4 horas, a gente chega entrando na fila lá, é um pouquinho mais cansativo, porque é um tempo que você acaba ficando lá esperando abrir o check-in. Mas também é o encontro do grupo, mas é uma passa delícia, rapidinho, passa rapidinho, porque ali fica um bate-papo que é delicioso. E muitas companhias aéreas hoje, às vezes, abrem 5, 6 horas antes. Uma ou outra que está empacada nos 3 horas e ponto final. A maioria abre antes. Então, quanto antes a gente chegar, melhores lugares dentro do avião a gente vai conseguir. Porque como é grupo, a gente não consegue marcar assento antecipado. Porque a gente faz uma reserva para 30 pessoas normalmente, né, na média. Às vezes é 32, às vezes 28, a média de 30. Então a gente reserva 30 lugares. Eles não deixam a gente escolher esses lugares antes. É no dia do check-in mesmo. Aí você pergunta, mas eu gosto de corredor. Eu vou conseguir? Eu não tenho como garantir que vai. Mas todos os nossos grupos, quem quis corredor conseguiu. Então, assim, eu não posso dar minha certeza. Dessa forma. Mas dessa forma, de chegando antecipado, normalmente a gente consegue. Na hora do check-in lá, a gente ajuda todo mundo. Vai estar eu, a Rose, porque mesmo quando ela vai viajar, eu vou junto no aeroporto também para dar esse suporte. O tour leader vai estar lá também dando esse suporte. Então, a gente vai estar em 3 pessoas sempre lá para dar o suporte nessa hora do check-in, que é a hora que mais cada um tem sua particularidade do que gosta dentro do avião. Aí o que todos os nossos roteiros incluem, que é o tour leader, né, que esse a gente não abre mão, o voo com franquia de 23 quilos, mais uma mala de bordo de 10, às vezes é 8, depende da companhia 8, mas a maioria 10. Os hotéis, esse é um diferencial, muitos roteiros de grupo, os hotéis são 3 estrelas. Categoria turística? Categoria turística. A gente faz questão de não ser 3 estrelas, pegar um 4 ou 5 estrelas pelo menos. Porque a gente sabe que ninguém hoje quer sair da sua casa e se hospedar num lugar que seja menos do que o que você tem em casa. Então a gente não faz na categoria turística. Isso faz muita diferença também, porque... Tem exceção, algumas cidadinhas muito pequenas do roteiro, dependendo do destino, que o próprio local ali não tem hotel com categoria 4 e 5 estrelas. Então, nessas situações, nessas cidadezinhas pequenas, assim, às vezes tem só um hotel na cidade, dependendo do roteiro. Mas é muito pouco. Mas, assim, a gente sempre está escolhendo pela maioria dos hotéis mesmo, categoria 4 e 5 estrelas. Aí tem o guia local. O
guia local. Pode ser português ou aquele portunhol. Às vezes eles não sabem falar o português 100% como um brasileiro, mas assim, aonde a gente foi, os guias falavam melhor o português mais correto do que a gente que é brasileiro aqui. Eles falavam português bem, o Sali, né? O Sali, ele falava palavras que a gente ficava, nossa, como é que ele sabe essa palavra? E era uma pessoa que tinha uma cultura assim, a cultura dos locais, dos guias locais é fenomenal, assim, eles têm muita cultura. Não dá para descrever assim a quantidade de informação que eles passam, a enciclopédia ambulante que são. Mas cada guia local, eles têm assim, eles são, como que eu posso falar assim, eles têm tipo assim, os turcos são turcos, como que eu posso falar isso? A nacionalidade do país onde... Sim, então assim, por exemplo, na Turquia, o Salih, que foi o nosso, né, o da Rose foi outro, quando ela foi. Ele é uma pessoa que, o brasileiro, todo brasileiro, ele tem um carisma diferente de outros países. E o turco em si, assim, são pessoas mais A princípio duronas, parece assim. grosseiro. A princípio Às vezes vai parece perguntar algumas grosseiro. coisas, a forma que eles respondem parece ser grosseiro. Mas não é, é a cultura deles. É cultural, isso. E sempre nos nossos encontros a gente avisa, fala sobre isso, porque isso não tem acontecido só na Turquia. Tem acontecido também em Portugal, tem acontecido na Espanha. E eles parecem ser assim, rudes, né? Mas quando não a gente entende que não é uma coisa pessoal com a gente, que é uma só o cultura jeito deles. aí o negócio flui muito bem. Afinal, somos nós que estamos lá, né? Então é assim, faz parte. E a gente gosta de falar isso porque às vezes os turistas, né, chegam lá e falam, nossa, mas ele é muito grosseiro. Então a gente gosta de falar antes, porque quando você chega lá já com outra visão do que é a cultura deles, você já não liga, tipo, não é tão importante essa parte, porque o que é importante deles é absorver o máximo que vocês puderem da cultura local onde vocês estão conhecendo. Das histórias que ele está contando. Então a gente gosta de pincelar sobre isso porque realmente não é nada pessoal, é cultural. Aí os passeios e alimentações, cada roteiro tem alimentações, algumas incluídas, tem roteiro que não tem alimentação, outros tem muitos passeios. Então cada roteiro é muito particular, o livrinho de vocês, eu coloquei tudo que está em cada roteiro ali, incluído. Então aí, de acordo com o que vocês gostarem, de qual destino vocês gostarem, a gente está aqui também para tirar dúvidas, tá? Aí tem os traslados e o seguro viagem. O seguro viagem também a gente fecha um seguro bom, muito bom. Na Turquia, onde precisou ser usado, foi de excelência. Não, assim, até a outra Lígia foi na agência semana, ela comprou o leste europeu. E ela falou, Grê, até hoje, assim, eu sou muito grata ao hospital da Turquia, que ela teve que ser internada, que estava junto com elas na viagem. E ela falou assim, eu sou muito grata ao hospital, porque assim, o atendimento deles foi de excelência absurda. Realmente os hospitais da Turquia são mesmo. Foi sensacional. fenomenal. Então o seguro, a gente faz questão de fazer um seguro muito bom também para incluir no nosso roteiro. Não é qualquer seguro. E são essas coisas que são diferenciais de outra agência, talvez. Aí o que não inclui é gasto pessoal, né? Cada um que vai comprar seus souvenirs, suas lembrancinhas, isso e aquilo. Aí não está incluído. Algumas refeições que não estão no roteiro. Todo roteiro, às vezes o guia local vai oferecer para vocês, às vezes tipo, tempo livre. Eu quero ir para o Museu de Freud, por exemplo, mas naquele dia ele também ofereceu um passeio para quem quisesse, não quisesse ficar à tarde livre, ele ofereceu um passeio extra para quem era totalmente opcional. Então quem queria ir foi, quem não queria voltou para o hotel ou foi para outro lugar. Então existe passeios opcionais também durante o roteiro. As taxas de governo, que isso também hoje em dia, internacional, a maioria está cobrando, a taxa local do destino. E hoteleira, na maioria dos nossos grupos, eu acho que tem taxa hoteleira na Turquia, né, Rô? A Europa tem vários destinos que não cobra taxa hoteleira ou taxa governamental. Cada destino tem sua particularidade e a gente deixa descrito. No site nosso, né, que daí a Rô passa para vocês certinho, cada o link de cada viagem,
no site tem, quando tiver taxa hoteleira, vai estar lá descrito, tipo, Dubai tem, né? Dubai tem taxa hoteleira, tanto em Dubai quanto em Abu Dhabi, mas o restante eu acho que não. Mas aí cada roteiro lá vai estar descrito certinho sobre isso. Agora, sobre os roteiros, eu vou passar por eles, falar para vocês quais são, mas eu não vou conseguir entrar detalhado, porque senão acaba ficando muito longo. Nos livrinhos que vocês têm, tem mais detalhes, tá? Não slide o Day eu by Day, mas quem quiser o Day by Day, comanda. Esse Terra Santa, eu vou falar um antes do Terra Santa, que abriu uma vaga ontem. Porque a gente está com um grupo de Espanha, que vai ficar 2 dias em Lisboa, porque a gente conseguiu um aéreo com preço muito assim atrativo para a entrada em Lisboa. Aí faz o roteiro inteiro Espanha e sai por Madrid, né? Sai por Madrid. Esse grupo já estava esgotado, não tinha vaga, por isso que eu nem coloquei nos meus slides, mas abriu uma vaga em apartamento compartilhado. Então eu tenho uma vaga de Espanha, é um roteiro lindo, maravilhoso. A Espanha é um local fenomenal. E caso alguém tenha interesse, a gente conversa depois também, porque eu tenho um, mas em apartamento compartilhado. Eu não consigo nem individual, nem duplo, eu consigo uma pessoa compartilhando com uma outra pessoa que está já comprada. Tinha uma pessoa que já tinha feito toda a reserva, acabou que teve um problema de saúde lá e não vai conseguir viajar. Então eu consegui. Ontem abriu essa vaga, que não existia, já tinha se esgotado a nossa Espanha. Esse Terra Santa vai ser em novembro. Esse Terra Santa eu tô com poucas vagas. Espanha, que data vai ser? Sai dia 20 de outubro até 1º de novembro. O Terra Santa que na verdade a gente fala Terra Santa, mas ele é um Israel, porque o nosso grupo ele não é voltado para a religião, nem católica e nem evangélica. Então, ele é mais Israel mesmo, é para conhecer a história do lugar, não tem a função religiosa que alguns grupos vão para lá com função religiosa. O nosso grupo não. Nosso guia realmente já foi 19 vezes para lá, conhece muito vai bem. ser a 20ª dele agora. E ele é fenomenal, assim, ele conhece cada detalhe, isso o tour leader, sem falar do guia local que vai acompanhar vocês. Esse roteiro está muito, muito especial, eu tenho um carinho por ele gigantesco, porque nesse roteiro a gente incluiu muitas coisas de passeio. Então, assim, nenhum outro roteiro tem tanto passeio já incluído quanto esse. E além dos passeios, ele está incluído café da manhã e jantar. Então, assim, o custo que vocês vão ter lá extra vai ser de um almoço por dia. Porque ali praticamente não vai ter passeio, muito passeio extra, né, de você ter que comprar a parte. E o jantar e o café da manhã está incluído. Algumas pessoas comem por ali mesmo, onde tiver qualquer coisa, alguns gostam de ir em restaurante. Então, assim, é a única refeição que vocês vão ter de custo. O restante está tudo incluído ali já, tudo, no valor dele, todo incluído os passeios. E esse também não está com dia livre, porque nesse destino não é o caso de deixar dia livre, porque tem o que fazer em comum. Então a gente deixou mesmo, para realmente o custo no destino ficar menor, a gente já deixou o máximo de passeios, que também não vai ficar corrido, às vezes até parece, porque tem tudo que está escrito ali, mas não fica corrido. Na hora que você está fazendo, vocês vão agradecer depois, porque preenche realmente o dia, e esse dia, se deixasse dia livre, não ia ser legal. Tem destinos que você também às vezes nem vale a pena você ficar por conta para ir ou passear no próprio Mulher local. andar sozinha para lá, não pode. Então, por isso que a gente quis incluir tudo. A gente falou, quanto mais a gente incluir, é menos coisa de tempo livre, assim. Não é cansativo, mas é menos coisa de tempo livre e ter que gastar com outras coisas. Então, esse é o roteiro que tem mais passeio já incluído. Ele tá fenomenal e o nosso guia local lá também, o tour leader, que é o Rodrigo Dubai, ele tem um conhecimento local absurdo. Já é a 20ª vez dele e ele conhece aquilo na palma da mão dele, todos acompanhando o grupo. Então a gente deixa com ele assim de olho fechado. Eu não vou conseguir falar tudo que está incluído ali, mas no roteirinho de vocês está escrito aí já. Esse é a Alana. Esse é a Alana. A Alana vai, acompanha esse grupo. Ela já acompanhou o grupo na Itália, ela já acompanhou o grupo na Turquia. Ela está super acostumada também com acompanhar o grupo.
Próximo é Dubai, tem dezembro. Dezembro já é um período que pega um pouco de férias, né? Assim, para quem tem filhos, a maioria, não sei se tem ou não ainda, filho que dependa, mas esse é um roteiro que a gente tá vendendo muito bem, assim, por ser período de dezembro. Então, esse é Dubai e Abu Dhabi, é de 2 a 11 de dezembro. Esse tem dia livre e a gente pode dividir em 2 grupos, ou pode deixar quem já tem habilidade de andar sozinho. Ah, quero ir para tal lugar, ele vai. Quem não tem muita habilidade, a gente organiza ali na hora. Esse grupo, a Rose vai estar junto. Já A Rose já conhece Dubai e Abu Dhabi, então também ela vai estar dando todo o suporte para vocês lá. Então, e esse destino é maravilhoso, né? Tem muita coisa maravilhosa lá para se conhecer. Egito. Egito é a grega, por isso que ela dá essa risadinha. Eu adoro. O Egito, assim, a data dele é uma data que vai cair no carnaval. Começa a sexta, o carnaval na sexta, o nosso grupo sai no sábado, então pega um período aí que tá bem gostoso, porque vai dar uma emendada de carnaval. Então a data dele tá maravilhosa. Ele tá com bastante coisa incluída também, vocês podem ler aí no livreto de vocês. Mas ele tem também o cruzeiro pelo Nilo, que daí o cruzeiro, todas as alimentações já incluídas também. Tem voos. Esse grupo está com voo interno também, para poder pegar o cruzeiro e depois na saída do cruzeiro voltar para o Cairo, né? Esse daí, o diferencial dele é o Templo do Amor, né? Que é maravilhoso. E tem o Templo de Abu Simbel. Isso, De Abu Simbel também. Então, assim, tá tudo bonitinho para vocês, mas esse roteiro tá lindo, 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 lindo. E esse eu curti. Próximo, Alana. Esse Itália, por mais que ele... Todos os roteiros, assim, desses que já passou, a gente já vendeu mais da metade, assim. O Terra Santa, a gente tá com... Só 10. Não, já não tá 10 mais. Tá, acho que 8 vagas que vendeu ontem mais. O de Dubai, a gente acho que tá com 10 vagas. Esse aqui da Itália, que vai ser só em março, de 15 a 24 de março. Então só com 12 também, eu já vendi bem mais da metade do grupo. Esse aqui a gente anunciou ele há pouco tempo. E o Itália vende muito rápido. Esse grupo Itália, a gente já fez em abril desse ano, né? Em abril a gente foi com um grupo, só que o de abril não começava em Milão, ele começava em Veneza. Aí agora a gente conseguiu um voo direto até Milão. Então a gente deu, não fica muito em Milão, a gente está usando como porta de entrada, a gente chama. Para ir aproveitar o voo direto, o preço bom. Aí você fica uma noite em Milão e já começa o roteiro fazendo Verona. Essa parte eu não cheguei a conhecer, porque o meu começava... Milão, né? Verona você foi. Não foi Verona. Ah, não foi Verona? Não, o meu começou direto em Veneza. É verdade. A Alana já fez um assim. Então a gente está fazendo agora, começando por Milão. Uma porque Verona, depois eu vi, tem aquele passeio do lago Guardia. Ficou muito melhor do que o primeiro grupo que a gente foi. E o gasto lá no destino desse daí é baixíssimo. Tem muitas refeições incluídas, tem muito passeio, tem alguns passeios extra que vai ser oferecido lá, mas dentro daquela previsão que a gente deixa de 100 euros por dia da viagem, né? Por pessoa, dentro desse mesmo dinheiro supre 3, 4 refeições que ficou de fora, mais a gorjeta e mais os passeios extra dentro desse mesmo dinheiro dá para fazer. Sobra ainda. O pessoal que foi comigo falava, gente, lojinha, porque sobrou dinheiro. No final, quero lojinha, quero gastar o dinheiro que eu trouxe. As lojinhas. Ficaram assustados, que realmente gastou muito pouco nessa viagem lá no destino. Vocês já passam mais ou menos um custo assim, a gente tem uma ideia de quanto dinheiro levar, gastos. A gente recomenda, a maioria das viagens, assim, entre refeição e algum gastinho que você tiver, na média de 100 euros por dia por pessoa. Mas assim, isso não supre compras que você for fazer, outras coisas assim. O roteiro do leste europeu, a gente recomenda uns 120. Por quê? O leste europeu tem um pouco mais
um pouco mais caro o custo desses países aí, daqui a gente vai. Então a gente aumenta um pouquinho para 120. Mas Mas é esse da nessa faixa entre Itália, 100 e 120 por pessoa. esse da Itália, a gente continua recomendando 100, mas não usa. Daí acaba usando lojinha mesmo. Agora, o próximo roteiro que a gente vai falar, ele é uma Itália, mas ele é acrescido de França e de Alemanha. Porque a gente chega por Paris, esse é em abril. A gente chega por Paris, passa por Frankfurt e depois segue o roteiro de Itália. Então, seriam 3 destinos diferentes no roteiro só. E ele também está com muita coisa incluída já no roteiro. Ele está bem bacana, esse eu vou também. E esse leste europeu, Esse aqui vai ser lançado ainda. esse grupo a gente está colocando para vocês assim, em primeira mão, porque a gente não começou a venda dele. A gente fez um pré-lançamento agora na internet. A gente vai lançar ele agora no dia 13, né? A gente vai fazer o lançamento desse grupo no dia 13 e eu já estou com uma fila de espera enorme por ele. Porque esse roteiro é um roteiro maravilhoso e ele ainda está incluído o concerto do André Rieu. Eu falo Rieu, é Rieu. Toda hora eu erro o nome dele. Então ele já está incluído. De pessoas, você fecha o filme Mais ou menos 30 pessoas, mas depende muito do grupo, porque às vezes eu não consigo 30 aéreos, companhia aérea fala, ó, te dou 28. Aí a gente fecha no 28. Esse do André Rieu vão ser 33 pessoas. O do leste europeu vai ser 33. Esse roteiro eu fiz agora em junho. É um roteiro assim que é muito difícil falar qual lugar é mais bonito. Porque cada local que você passa desse roteiro, você chega assim, é de tirar o fôlego. Aí você fala, meu, não tem como algum lugar ser mais bonito que esse. E realmente não é. Não é mais. Mas você não consegue comparar e falar assim, prefiro Praga, ou prefiro Budapeste, ou prefiro Viena. Não dá. São belezas muito diferentes e características muito diferentes de cada lugar. Mas é um roteiro assim, fenomenal. É um roteiro que eu não quero deixar de ter nenhum ano na agência. Porque esse roteiro é muito lindo e, meu, inclusive esse grupo que eles fizeram muita amizade lá, que chegou já marcando almoço, isso e aquilo, para 15 dias depois, porque foi um grupo fenomenal, mas o lugar era fenomenal. Então, assim, foi uma junção do grupo com o local, assim, que foi incrível. Então, esse roteiro não está lançado, vocês estão recebendo aqui em primeira mão, porque a gente não abriu venda dele ainda, vai abrir hoje aqui para vocês, mas ele é um roteiro que, assim, não tem nada o que falar desse roteiro que fale, não vale a pena. O roteiro inteiro vale muito a pena. É O lindo. lançamento oficial dele vai ser dia 13, mas hoje a gente já vai abrir para vocês. Pode passar. Acho que agora está acabando já, né? Essa informação eu coloquei porque, assim, todo roteiro ele está passível de alguma mudança. Por exemplo, às vezes tem no dia a dia lá, no day by day, que a gente entrega para vocês antes da viagem. Às vezes naquele dia está um tempo chuvoso, a previsão de chuva, o próprio guia local ele fala, vamos mudar para esse hoje e a gente encaixa esse amanhã. Então, às vezes existem algumas mudancinhas. No nosso da Turquia teve, né, Lígia? Da Turquia a gente teve, acho que do passeio do barco, né? Que teve que mudar em função do tempo. Então pode acontecer mudancinhas, mas todas as mudancinhas são bem tranquilas. E é combinada com o grupo, o guia, ele é super legal. Essa última viagem minha foi Turquia com Ilhas Gregas e tava bem calor lá, né? Aí ele falava assim, olha, tal destino é no coberto, tal passeio. Então a gente vai fazer ele primeiro, que é a hora do almoço, aquele horário de sol quente. E o que estava previsto que ia fazer no almoço, a gente vai fazer no final da tarde. Então é tudo combinado. Aí o pessoal sempre topa, porque a proposta é boa e aí dá certo. Aí do seguro viagem, que eu já falei para vocês, mas eu coloquei aqui de novo porque ele tem tudo incluído. Ele tem assistência médica, ele tem seguro Covid também. Então a gente inclui o Covid, por mais que hoje em dia, graças a Deus, nem se fala mais nisso. Mas o nosso seguro a gente inclui também porque, às vezes, pode acontecer de você chegar no hospital, a primeira coisa que eles vão fazer é o teste Covid. Você pode chegar lá com dor de barriga, eles vão fazer um teste Covid. Se der positivo,
eles não atendem o seguro. Então a gente inclui porque pode acontecer de dar algo positivo e para eles poderem cuidar de todo mundo lá. Esse seguro está com doenças pré-existentes? Pré-existente não. Então eu tenho que fazer Eu posso conversar. Problema cardíaco, eu posso tentar ver com eles como que a gente consegue fazer. Aí a gente conversa, você me passa certinho o que é, eu pergunto para eles. Mas, Olha, no meu grupo agora, esse que eu fui para Turquia e Grécia, teve um passageiro, na última semana, para viajar, ele estava com pedra no rim e a pedra foi para a uretra. Ele arriscou viajar assim mesmo, ele não quis perder a viagem por isso. E durante a viagem ele teve, essa pedra se moveu, ele teve dor. Aí a ambulância veio, o guia cuida de tudo, né? Ele liga, a ambulância veio no hotel, pegou ele, levou para o hospital e não precisou passar a noite lá, medicou, trouxe de volta para o hotel, sem dor, medicado. mas expeliu, né? Durante a viagem, não expeliu, mas ele não teve mais dor. Então ele curtiu a viagem, ele falou que esse problema dele era antigo. E assim que voltou, 2 dias depois, a gente tem o grupo e o grupo continua, porque aí o pessoal fica ainda trocando ideia, mandando foto. Marcando encontro. Marcando encontro. E aí, 2 dias depois que chegou da viagem, ele falou que expeliu a pedra. Então, assim, era uma coisa que ele já foi com o problema, mas ele foi atendido. Normalmente, além desse seguro de viagem, eu faço um para mim, doenças pré-existentes. Não, mas eu posso conversar com ele e ver o que a gente consegue. Sim. Não, mas isso a gente conversa e daí alinha com você certinho disso. Mas tá bom. Pode passar. Aí moeda local, que é dólar ou euro. Então, assim, hoje a gente recomenda não levar tanta coisa em espécie, levar mais em cartão, que acho que é o próximo, já pode pôr, que é o cartão da Wise, que é, assim, é uma recomendação, tá? A gente não tem nada assim, ganha nada com isso, mas esse cartão é muito legal porque a taxa de conversão dele é baixa, é menor do que se você for comprar dólar ou euro em casa de câmbio, ou se você até comprar aqueles cartão pré-pago de casa de câmbio, se sobra dinheiro lá, por exemplo, eles não devolvem. O do Wise, ele vira um débito aqui no Brasil depois. Então ele é muito fácil de usar, muito tranquilo, e a gente costuma indicar ele. O que eu mais gostei, olha, quando eu mais gostei dele foi nesse do leste europeu, porque a gente passou por 4 países diferentes e cada um tem sua moeda. Quando você paga em euro, eles, o próprio, tipo assim, você tá num posto de gasolina lá que parou pra ir no banheiro. Aí você vai comprar uma água. Se você fala, vou pagar no euro, o frentista lá vai querer ganhar a cotação do euro. O do Wise, eu fazia assim, eu deixava tudo em real e ia transferir. Wise. W-I-S-E. Eu ia transferindo de pouquinho em pouquinho para a moeda local. Então, tipo, eu estava em Viena, eu transferia coisa assim de 100 euros, por exemplo, para mim e para o meu marido. Aí eu transferia na moeda de Viena, que eu não vou lembrar o nome agora. Porque Viena tinha uma moeda, Budapeste tinha outro, Berlim tinha outro e Viena, Budapeste e Praga tinha outro. Então, cada lugar tinha uma moeda diferente. E eu ia fazendo transferência pequena, conforme eu ia usando só. Deixava tudo em real lá e ia transferindo só na hora que precisava. Você faz essa transferência na hora, você Na não hora. leva tudo, né? Você faz tipo assim, na hora. Eu estava no restaurante, tipo, minha conta ficou, sei lá, 300 moeda deles. Eu transferia só o 300 e pagava. Mas vamos dizer que você transfere e sobra. Você volta para real e usa como débito aqui no Brasil depois. Então você não, assim, seu dinheiro não fica perdido. Esse aí, você tem que apertar várias vezes, porque acho que você mostrar. Aqui eu coloquei para vocês, só para verem como funciona. Ó. Ali você entra no real, você coloca adicionar dinheiro em real mesmo. Aí você coloca, por exemplo, R$1.000. Você tem que abrir uma conta, né? Tem que abrir uma conta, da Wise mesmo. Ele não tem, ó, pessoal, esse cartão ele não tem anuidade, não tem taxa e ele não cobra IOF que os cartões de crédito cobram, que é 6,8%. Ele tem uma taxa de 1,1% de conversão.
só. É 1% em cima do seu dinheiro que eles cobram de conversão. Mas perto de um cartão de crédito que você gasta 6,8%, ele compensa muito. E se você pegar a conversão dele, ele é bem abaixo do que uma casa de câmbio. Então esse 1%, assim, vale muito a pena. Assim, eu indico de olho fechado, que eu usei já na Turquia, nos Estados Unidos, no leste europeu, e sempre deu muito certo. Ele é bem assim. Ele é um cartão Visa. Ele Ele é um Visa. Ele é um Visa, então ele funciona em qualquer lugar. São, bastante. São mais de 60 países já. É ótimo. Ele é só técnico, Aí aqui a gente indica, aqui a gente fala um pouquinho sobre a internet, né? Porque como tudo a gente usa muito a internet hoje, seja a rede social ou seja até para falar com um grupo de WhatsApp, a minha primeira indicação é sempre a operadora de cada um. A Vivo, ou a Claro, ou a TIM, eu indico as operadoras. Quando não dá, porque às vezes a operadora acaba cobrando um valor que fica muito acima do normal ali, vocês não querem, a gente tem a indicação desse Airalo, mas esse Airalo não é em qualquer telefone que funciona. Ele tem uma lista de telefones porque ele é um chip virtual. Então é só para o telefone que pode habilitar o chip virtual. Mas essa é uma indicação bem bacana e tem um preço bom. Tem um preço bom. Esse é o chip? Agora, Rô, eu vim falar um pouquinho sobre você. Sobre mim. Agora é a sua parte. A Rô, ela é a nossa Não, vem aqui parceira. pra frente. Pode vir aqui na frente. Ela é a nossa parceira de negócio aqui em Santos. E já faz um bom tempo, né, Rô? Faz, no começo do ano. No começo desse ano, ela começou a trabalhar com a gente. E vocês precisarem de qualquer coisa, tiver dúvida, quiserem comprar alguma viagem nossa, pode fazer de olhos fechados, que ela vai dar todo o suporte, a gente está por trás, ela está dando todo o apoio. Pode falar você que eu estou falando. Não, é isso. Eu acho que elas resumiram bem. Mas eu posso falar um pouquinho da sua história, né? Que é o que tá até no livrinho aí. Minha história é isso, gente. Eu sou aposentada, trabalho com turismo, amo o que eu faço. Estou aqui para atendê-los da melhor forma possível. Tenho o suporte das meninas, então se eu tiver alguma dúvida, elas rapidamente, elas sempre solucionam qualquer dúvida, qualquer problema que venham ter. Sou de São Paulo, estou morando em Santos. Acho que é isso, mas, né? Não sei. Mais alguma coisa? Ela já esteve na nossa agência. Sim. Ela já foi para lá, já conheceu. Você tá muito bonita, ela põe foto com 20 anos, Nada, o Photoshop não ajuda, gente, dá licença, né? Vamos poder falar assim, não, vamos dar uma ajeitada, uma esticada. Mas sou eu lá, tá? Ai, Sou então tá eu. legal. Sou eu. É isso, gente. Estou aqui à disposição, agradeço realmente a participação de todos, né? Eu achei bem legal esse encontro. Eu acho que é importante esse encontro, porque hoje a internet é isso, ela agiliza muito, mas ele deixa de ter esse contato pessoal, né? Então, a gente consegue navegar por qualquer rua, em qualquer país, mas esse encontro, essa troca, essa energia, a gente só consegue nesses encontros. E eu acho que isso a gente consegue nesses objetivos que a gente está tendo aqui. E a gente entende também, muitas pessoas têm desconfiança a comprar pela internet, né? Uma agência não sabe se existe. Então, seria errado se não tivesse. Vocês têm que averiguar, têm que buscar a fundo, têm que fazer pesquisa, porque é um mercado que está aberto a tudo, né? Então a gente está fazendo esse encontro aqui para mostrar que a gente existe. Vocês têm agência aberta lá ou é virtual? Não, A é gente tem física. aberta. E tá o endereço aqui? Tá sim. Tá. Eu aqui é que eu só não tenho um espaço físico. Tá? Então, o meu espaço físico é em Indaiatuba. A gente tem um espaço físico, mas hoje assim, 95% dos nossos clientes não são de Indaiatuba, são online. 95% do que a gente vende é online. As pessoas por Instagram e são pessoas que nunca, às vezes muitos deles nem viram a gente pessoalmente nunca.
e compra da gente por confiança mesmo pelo Instagram. Você vê que teve pessoal que veio do Sul, de Minas, da Bahia. Então a gente está atingindo O Brasil inteiro. Entendeu? Justamente por causa da internet. Então ela tem esse facilitador, só que ao mesmo tempo passa essa insegurança. Né? Mas sim, a gente tem, elas têm. Mas numa pesquisa, assim, eu e a Grace é muito conhecida na cidade de Indaiatuba, porque a gente tinha um hotel lá, a gente trabalhou sócias lá no hotel por 18 anos. Hoje a gente vendeu o hotel, mas o prédio é da família ainda, né? O prédio é nosso. E a Grace já teve uma agência de viagem antes de ir pro hotel, há 20 anos atrás. Então, antes dela ser minha sócia, ela trabalhava com a agência. Agora você me ferrou, né? Você está entregando a idade agora, né? Você começou com Mas você já fica falando desse jeito. Então, a gente é muito conhecida em Indaiatuba. Vamos lá, né? Parte de tempo. Então não foi difícil para a gente conquistar isso tudo que a gente está conquistando, porque uma breve pesquisa ou muita gente conhece, uma pessoa que é de Indaiatuba já conhece a nossa história também. Então, E a nossa família é muito tradicional. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, em média 30 pessoas. Então eu, agência Fireword, vou fazer uma reserva do voo. Se está indo eu e minha esposa, os bilhetes estarão no meu nome e no nome dela. Nesse caso, como é coletivo, a gente tem um contrato com a companhia aérea para fazer, que chama bloqueio aéreo. E essa parte é minha, que lá na agência eu que monto os grupos, né? Então eu converso com a companhia aérea, peço para eles 35 lugares. Aí eles me disponibilizam 28 ou 32. Nem sempre vem tudo que eu preciso. Aí eu aceito, aí eles me mandam um contrato garantindo os lugares do grupo todo junto. Eles não me garantem o preço. A gente tem um primeiro preço, um primeiro acordo que a gente anuncia nossos preços em reais, né? Mas isso pode mudar. Então, se caso muda, quem já comprou não muda nada. Para quem não comprou, viu a viagem hoje, daqui um mês ele vai ver de novo, teve uma alteração ali de R$1.000 por pessoa. Uma coisa assim. Para a parte aérea, essa questão de diferença de dólar e euro não faz muito sentido. Para eles, o que eles mexem no preço é conforme o avião vai lotando. Aí eles chegam a repassar valores assim de 2 mil, por isso a gente tem pressa de vender para garantir aquele preço, porque a qualquer momento pode mudar. Então, que é o que aconteceu, né? Já aconteceu. Eu acho que é a sua dúvida. O nosso grupo é um localizador para os 32 lugares, não é igual quando você compra sozinho, que é um localizador seu, outro dela. Quando eles liberam os vouchers pra gente, que está nomeado, porque a gente tem que mandar os nomes do grupo inteiro para eles fazerem todas as emissões. Aí até o encontro 15 dias antes, a gente faz 15, não um mês antes, por exemplo, nesses 15 dias a gente corre o máximo possível para estar com todos os vouchers em mão para entregar. Então, nos 15 dias antes você vai ter o seu voucher com o seu nome, tudo bonitinho, emitido no seu nome. Mas o localizador, por ser de grupo, é um localizador pro grupo. Então, o que eu consigo? Às vezes eu consigo entrar no meu sistema e tentar ver se eu consigo alguma coisa lá, de lugar ou alguma coisa. Não é sempre garantido que eu vou conseguir. Por exemplo, essa que eu vou viajar agora, nesse mês, que a gente vai para 4 lugares. Eu consegui entrar no sistema e consegui colocar as pessoas que queriam corredor no corredor. Mas é num sistema interno que nem sempre está liberado. Mas eu já consegui fazer isso antes para o grupo inteiro. Mesmo com relação aos hotéis. Os hotéis chegam pra gente, assim, todos, é garantido que vai ser 4 ou 5 estrelas, mas não, eles passam nome ou similar. Por quê? Às vezes, determinado hotel tem disponibilidade, por exemplo, assim, de 6 individuais e 20 duplos, né, pessoas em duplos. Aí a gente vendeu 7 individuais, aí eles vão buscar outro hotel para conseguir encaixar os 7 individuais e o restante em sempre garantindo que o grupo todo vai estar no mesmo local. A gente não separa o grupo por nada. É feita a distribuição para quem vai sozinho, de repartir quartos. A gente tem as 3 formas. Tem o individual mesmo, por exemplo, eu quero ficar sozinha, aí o valor é individual. Aí tem duplo casal
e tem o duplo compartilhado. A gente normalmente assim, você tem interesse em alguma viagem no compartilhado. Aí a gente tem uma outra pessoa que também tem interesse. A gente coloca vocês duas em contato, vocês vão conversar entre vocês. A gente não. Muitas agências que fazem isso, eles mandam lá um formulário. Eu não gosto de trabalhar com formulário, porque o formulário você pode escrever o que você quiser. Então eu prefiro que a pessoa sinta a energia da outra conversando. Então você e ela, por exemplo, vocês duas vão se falar, aí você vai mandar uma mensagem pra mim, ó, gostei dela, já alinhei com ela, tá tudo certo, pode me colocar no quarto dela. Aí vocês ficam juntas. Aconteceu esse alinhamento. Olha, nenhum grupo nosso não aconteceu. Teve um caso Mas que se na não verdade acontecer- nem era um caso desse, teve um caso de duas amigas, que eram amigas mesmo. Compraram junto, não brigaram. Uma começou a roncar e acho que não roncava antes. Aí a outra preferiu, mas aí ela chegou com problema. Mas aí essa outra aqui, assim, mas elas eram amigas, foi um compartilhado. Elas já vieram parte da juntas, gente, sim, já vieram em grupo. Aí a outra que estava incomodada chegou na recepção do hotel e falou assim: quanto fica pra eu ficar no quarto sozinha? Eles falaram X, ela falou: eu pago. Ela foi pagando de- Então ela foi pagando de hotel em hotel. Mas quando por tinha incrível que disponibilidade. pareça, isso aconteceu com pessoas que já vieram juntas, já comprando grupo. Agora, E as que a gente colocou em contato uma com a outra, nunca teve esse E caso, até porque ao contrário. a gente avisa, gente, conversa sobre voo. Muitas vezes a pessoa não sabe que nunca. Porque se ela mora sozinha, ela não sabe, não tem ninguém para falar para ela, né? Então, aí as pessoas, elas conversando, sentem as afinidades e Olha, tudo a mais. maioria mesmo, assim, dos que foram compartilhados de não se conhecer, de se conhecer no aeroporto, elas ficaram amigas de começar a viajar juntos depois, dividindo o mesmo quarto. Então, assim, tem dado muito certo e é uma coisa que a gente até estimula. E eu já Desde às fiz vezes de isso. comprar sozinha. Eu já fui viajar também sem meu marido e compartilhei quarto com uma pessoa que eu não conhecia também e simplesmente amei a experiência. Então, assim, eu posso falar, vale a pena, é uma experiência muito diferente mesmo, porque é uma pessoa com outra vida, uma vida que você não conhece. E você tem uma vida, é uma pessoa de outra vida, e ali você compartilha coisas que você nunca imaginava. É uma experiência linda. Eu amei a experiência também. Então a gente se deu super bem, hoje a gente é muito amiga. No início da conversa, vocês disponibilizaram uma vaga agora no próximo, porque a pessoa, né, por questão de enfermidade, não está podendo ir. Eu entendo que ela já pagou de uma forma ou de outra. Supondo que não consiga, e está em cima da hora, repassar essa vaga. Esse é com o seguro viagem. Aí a Por parte exemplo, eu Tá falando de não compro conseguir e comprar. não consigo Ah, ir. tá. Ah, Seja tá. por que motivo Se for. você comprar, já tiver pago tudo certinho, e se já tiver sido emitido tudo, o contrato, a gente vai ter um contrato, né? Quando você faz o pagamento, na hora o contrato sai para você. Nesse contrato já tem os prazos que você pode pedir o cancelamento e os valores de multa no contrato, que eu não vou lembrar de cabeça, depois a Lana fala melhor para vocês. Aí vamos dizer, por exemplo, um caso que eu tive inclusive dessa viagem agora que eu vou de setembro. Ela mandou mensagem para mim agora, tá tudo emitido, tudo em nome de todo mundo já, falando que apareceu uma câncer, câncer, né? Ela descobriu um câncer agora e vai ter que ser operada, tudo, e não vai conseguir viajar. Aí o que acontece? Todo o dinheiro que vocês pagam pra gente já é repassado para a companhia aérea, para o terrestre, para todo, enfim. São muitos tanto serviços, de tem o pessoas que a ônibus. gente paga. Então é tudo repassado. Quando acontece um caso de cancelamento, a gente tenta ver o que consegue resgatar de volta. Companhia aérea, por exemplo, raríssimo devolver R$1. Companhia aérea, eles pegou dinheiro seu, ele não devolve mais. Aí a gente tem o seguro viagem, que eu dou entrada no seguro, só que para eu conseguir dar entrada no seguro, eu tenho que fazer essa negociação primeiro. Se a companhia retornar para mim e falou, não tem devolução, é 100% de multa, não devolvo. Esse Aí é um com documento. com esse documento eu entro com o seguro, mando tudo para ele bonitinho, que daí esse é um processo que a gente faz para vocês lá. E o seguro ele vai cobrir praticamente a sua viagem ali, porque a gente coloca um seguro cancelamento também. Os nossos grupos existe esse seguro cancelamento. Então, ele tem toda uma análise. O seguro é complicado demais de lidar com eles assim, porque onde eles puderem achar Eles vão pedir lá, às eles vezes vão um ficar defeitinho pedindo ali, várias coisas. eles não vão pagar.
pagar, entendeu? Então a gente faz todo o processo tentando o máximo possível para conseguir o máximo possível deles. Por exemplo, uma viagem de 25 mil, a gente coloca um cancelamento de viagem proporcional aos 25 mil, entendeu? Mas às vezes eles vão lá e aprova 15, pode acontecer. Eles vão e falam, não, eu vou depositar, vou fazer a devolução de 15. Mas isso quando já está bem próximo à viagem mesmo, porque já foi tudo emitido, tudo feito, e já não tem como mais trocar de nome de aéreo, não tem como mais fazer nada. Mas o contrato em si, tipo, você compra agora para a viagem, por exemplo, do ano que vem, aí ele entra nas multas do contrato, que acho que ela começa em... Alana, você lembra? Olha, eu posso te mandar o contrato depois em branco, se você quiser dar uma olhada, porque eu não vou lembrar agora, porque é o meu advogado que lida com essas coisas, então eu não vou lembrar certinho as datas, mas tem a data, tipo, 120 dias antes é uma multa, 90 outra e 60 outra. Normalmente é assim que funciona. Mas o seguro a gente coloca, inclusive, essa parte de cancelamento por isso, porque pode acontecer e a gente também não quer deixar ninguém na mão de não receber nada de volta, né? Pode falar. Quanto aos valores, vocês vão mandar em particular? Os valores a gente vai terminar aqui, mas a Rô passa para vocês a viagem do interesse, porque se eu colocasse os valores, existem os dois valores ali, que é do individual, para quem tem sozinho, do duplo, então é tudo... Ia ficar muito extenso ali, e os valores também, como pode alterar, tipo, de hoje para a semana que vem, pode ter alteração, eu preferi não colocar no slide para não ter aquele que é... Não acabar falando coisa que às vezes não Mas vai é só ser... me mandar um oi que eu mando Ela manda o roteiro para vocês. Eu acho que daqui... Passa o próximo, acho que acabou, né? Aqui, 50% de desconto é só hoje? esse presente para vocês. Esse presente aqui é exclusivo para vocês mesmo. A gente está dando para vocês, para quem tiver interesse em fechar alguma viagem, R$500 de desconto em qualquer uma delas. Isso a gente não faz e não nenhum para outra pessoa. Então é para vocês, a gente está dando os R$500 de presente. Mas isso é para fechamento hoje. Quem tiver interesse, daí fala pra gente hoje, que hoje eu consigo esses R$500, que esse valor é uma coisa que eu negociei, falei pro meu fornecedor, ó, a gente vai estar em Santos, eu preciso da ajuda de vocês, porque o preço é deles, né, não é nosso. Aí ele falou, não, então pra sábado eu consigo os R$500 de desconto. E acho que foi, aqui por ele. E os valores? Aí a Rô já vai passar. Não, mas é porque eu você tem que passar para a tá. Eu tô com um notebook aí. Ó, a nossa parte de falar parou aqui, mas quem tiver dúvida, quem quiser conversar sobre alguma coisa, a gente está por aqui, tá? Pode chamar a Tenha gente, tá? vontade. Se vocês quiserem. Eu, a Ana, a Grace.